ele, Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. 29 de abril é o 119º dia do ano. Faltam 246 dias para acabar o ano. Vamos lá de 3 fatos históricos acontecidos num dia 29 de abril. Libertação de Dachau em 1945. Tropas estadunidenses libertaram o campo de concentração de Dachau na Alemanha, o primeiro campo de extermínio estabelecido pelo regime nazista, revelando as atrocidades cometidas contra os prisioneiros. Patente da cremalheira moderna. O engenheiro sueco Gideon Sandbeck patenteou a versão moderna do zíper. Sim, cremalheira é sinônimo de zíper. Um invento que se tornaria cotidiano, indispensável e todo mundo usa. Casamento real britânico em 2011. O príncipe William, herdeiro do trono, casou-se com Catherine Middleton, lá na abadia de Westminster. 3 nascimentos históricos relevantes de 29 de abril. Duke Ellington, nascido em Washington, um dos maiores músicos, compositores e líderes da orquestra da história do jazz, autor de clássicos como Caravan e Sarindou. Não conheço porque não sou tão fã de jazz, né, mas tá feito o registro. Aniversário também de Pedro Américo, nascido na Paraíba, foi um dos maiores e mais importantes pintores brasileiros do século XIX. Autor da icônica tela Independência ou Morte, aquela que aparece Dom Pedro I lá também, né? E aniversário de nascimento também da atriz Michelle Pfeiffer, uma premiada atriz estadunidense que fez As Wives de Stepford, fez Batman, fez O Retorno e Dias Incríveis. E hoje é Dia Nacional da Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Sou eu! Deixa eu mandar um oi pra quem já tá acompanhando a gente aqui. Francisco, Antônio Vieira, Rita de Cássia, Isabel Mendonça e mais um monte de gente. Galera, coloca aqui nos comentários a cidade de onde vocês estão falando pra eu poder mandar um oi pra cidade de vocês, tá? Vamos lá então. Senado rasga a democracia. Veto a Messias é outro golpe e eu vou já explicar por quê. Quem tá na internet agora, quem tá navegando, já deve ter visto aí a notícia, né? O Senado rejeitou a indicação do Jorge Messias ao STF, indicação feita pelo presidente Lula. E por que isso é uma porrada grande, não no presidente Lula? Isso não é uma derrota do presidente Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma derrota da democracia brasileira. Gente, quem não leu, eu sempre falo aqui desse livro, eu recomendo que leiam. Como as Democracias Morrem, de Stephen Levitsky, um professor de Harvard estadunidense, que fez uma leitura fanática, uma leitura fantástica do processo de dilapidação das democracias mundo afora. Vamos lá, o Ednelson está comentando aqui, vitória da direita, na verdade derrota de todo mundo. Maria, meu, que Senado, pois é, que Senado horrível, né? Eu não lembro quem foi que falou, acho que era o... Enfim, não vou lembrar agora, não vou falar o nome para não falar bobagem. Mas tinha um comentarista político que comentava, se você acha esse congresso ruim, espere o próximo. Pois é, esse é muito ruim. Eu tenho medo do que vem do próximo. Pois bem, voltando ao livro Como as Democracias Morrem, do Stephen Levitsky. Ele comenta lá sobre os portões que são arrombados, os muros de contenção da democracia, os muros de contenção do fascismo e que mantém a democracia em pé, que vão sendo arrombados. O fascismo brasileiro, o bolsonarismo, conseguiu romper o muro do poder executivo. Sim, eles... Não, Sávio, eu vou comentar aqui, fica aqui que eu quero ver se tu compartilha comigo. A derrota não foi do presidente, a derrota foi da democracia, e eu vou explicar por quê. Pois bem, o bolsonarismo, ele ganhou a presidência da República não no voto legítimo, ganhou com diversas manobras. A Lava Jato foi uma ferramenta fundamental disso, aquilo que foi uma farsa que levou o presidente Lula para a cadeia indevidamente,
que impediu que ele disputasse a eleição porque sabiam que ele venceria a eleição, um Congresso que já fez que já foi corrompido quando sacramentou, quando iniciou o processo de impeachment da Dilma, mas a dilapidação da democracia através da Câmara dos Deputados, ela não começou com o Eduardo Cunha. Ele foi uma consequência disso. Aonde que ela começou? Na eleição do Congresso de 2002. Quando havia uma tradição. Como é que se elegia o presidente da Câmara dos Deputados? Era tradição, desde dos tempos, desde quando o Congresso ainda era no Rio de Janeiro. O partido que elegesse a maior bancada, ele elegia entre eles, ele indicava quem ia ser o presidente, e todos os outros deputados, independente de partido, acatavam aquela votação. O que isso garantia? Isso garantia um equilíbrio, uma qualidade, um debate democrático saudável. Boa noite, Marlene Andrade. E esse tipo de tradição, isso foi rompido, justiça seja feita, em grande parte por culpa do PT, que por uma disputa de poder interna entre não vou lembrar o nome dos dois, dane-se. Mas o PT apresentou 2 candidatos. E aí, nessa do PT apresentar 2 candidatos, um sujeito chamado Severino Cavalcante, que era do baixíssimo clero, que já tinha composto a mesa, mas na 2ª secretaria, que é o cargo que se usa para fazer negócios lá, na Câmara dos Deputados, ele percebeu, peraí, o PT está vacilante, não vai ter uma indicação consensual, então ele apresentou uma candidatura, ele costurou com os demais deputados, e ele conseguiu ali romper a tradição da democracia, que era garantir ao partido com a maior bancada a eleição do presidente da casa. Ali o negócio começou a desandar, porque ali o Centrão viu que poderia assumir o poder efetivamente, e depois assumiu. Assumiu dali, nunca mais perdeu o poder, assumiu com Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha, que é um bandido dos piores, deu início ao processo de cassação da presidenta Dilma, porque ele propôs ela uma negociação, ele estava com risco de ser cassado e preso, como foi cassado e preso, e aí para tentar evitar isso, ele queria os votos do PT no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ele mandou o recado para a presidenta Dilma, ela falou, não vou me meter nisso, a bancada vai votar como ela quiser bancar, resolvam isso. E aí, em retaliação, ele... Cadê? Vai te catar, Pedro Paulo. Chegou. Depois vai ter um mugido com vocês aqui. E aí cadê? Se foi uma fácil. Depois eu vou já entrar nisso aí. Eu vou responder todos os comentários aqui, tá bom, Sávio? A tua pergunta ela é pertinente. Então, o Eduardo Cunha, em vingança por não ter sido protegido, deflagrou o processo de impeachment. Ali, o Centrão e o fascismo viram que podiam dar mais um passo. E eles deram o passo. Cassaram uma presidenta legitimamente eleita, uma presidenta íntegra, que não havia cometido crime nenhum, nem crime de responsabilidade, nem crime comum. Assumiram a presidência do Brasil por golpe. Então, ficaram lá. Só que só eles assumirem a presidência do Brasil não era suficiente para eles continuarem rompendo muros da democracia. Eles precisavam tirar do processo político o líder de todas as pesquisas. A pessoa que, se fosse candidato, venceria a eleição, que era o Lula. Então, inventaram a prisão do Lula. Lula passou quase 600 dias sequestrado. E aí, com a prisão do Lula, tirando ele da eleição, conseguiram ganhar a eleição. Ok, com apoio da Globo, com campanha maciça da Globo, dos meios de comunicação, dos bancos, ou seja, a turma milionária do Brasil que não queria mais ver pobre. Pedro Bezerra, eles não gostavam de te ver no aeroporto. Eles não gostam de me ver no aeroporto. Eles não gostam de estar viajando para o litoral e encontrar a empregada deles, encontrar a secretária, porque isso faz eles se sentirem menos ricos. Então, eles fizeram esse complô todo e tomaram posse da presidência da República. Uma vez na presidência da República, com Bolsonaro, eles ainda tinham obstáculos. Eles tinham que tirar do caminho o Ministério Público. E tiraram.
tiraram o Ministério Público, tanto que o Aras, o Augusto Aras, que foi procurador-geral da República no mandato do Bolsonaro, ele não denunciou nada. Nada contra o Bolsonaro prosperava ali, nada passava, porque ele estava protegendo. O Congresso Nacional já estava alinhado porque o Bolsonaro, para não ser caçado, entregou a chave do cofre para o Arthur Lira. Mandou, você tinha que conversar sobre orçamento, você não falava com o presidente da República, você falava com Arthur Lira. Haviam duas barreiras ainda. Uma delas era o Senado Federal, que eles não tinham conseguido dominar, e a outra foi o STF. Eles conseguiram colocar 2 tentáculos no STF, que agora nós sabemos que são 3. Um já estava lá, que é o Fux. E aí faltava ainda a barreira do Senado. Eles martelando, tem que fazer impeachment, porque o ministro do STF não é intocável. Eu não sou a favor que ninguém na República seja intocável. Agora, fazer a coisa certa pelo jeito errado pode tornar a coisa certa uma coisa errada. E o que eles estão tentando fazer é, a todo custo, não simplesmente destituir um ministro do STF por discordar das decisões, por discordar de postura. O que eles querem fazer é subjugar o STF, é ter um poder acima do STF. STF, você vai continuar punindo o que a gente faz? Então, vamos tirar vocês daí. Hoje, eles deram um passo substancial disso. O placar de hoje da rejeição foi de 34 a 42. O Messias não foi rejeitado pela capacidade dele. Ele é um cara capacitado, ele tem moral ilibada, ele atende aos requisitos da Constituição. Ele foi rejeitado porque se precisava mandar uma mensagem ao STF, não ao Lula. E o que eles queriam dizer ao STF? STF, sossega, porque o Lula não está forte como vocês acham. Era simplesmente isso, é tentar desqualificar o Lula junto ao STF. E aí, com esse placar de 34 a 42, vamos voltar um pouquinho no tempo agora, para 2023. O Senado já tinha rejeitado uma indicação tradicional, uma indicação do presidente da República. Em 2023, o presidente Lula indicou o chefe da Defensoria Pública da União. E o Senado, para mandar um recado, aí sim, para o presidente, rejeitou por 38 a 35. Também não era comum que acontecesse isso, mas aconteceu. Eles estão tentando um golpe no Brasil há anos. Deixa eu beber uma água aqui. Eles tentaram dar golpe, eles deram o golpe na Dilma, depois tentaram dar o golpe no Lula com 8 de janeiro. Não, primeiro o Bolsonaro no poder tentou dar o golpe em 2021, tentou dar o golpe em 2022, não conseguiu. Perderam a eleição porque um dos muros de defesa da democracia funcionou, que foi o STF. Daí tentaram dar o golpe de novo em 8 de janeiro de 2023. O que aconteceu? Afastamento, prisões, os golpistas estão culpados, estão condenados, mas eles estão tentando de todo jeito aprovar essa porcaria dessa anistia, que eu ia falar sobre isso hoje, mas tive que mudar a pauta, para tentar não punir aquela turma. Tentaram o 8 de janeiro e queriam sair incólume. Eles tentaram de novo um ato de golpe quando obstruíram no começo do ano no ano passado, a mesa da Câmara dos Deputados. Vocês lembram disso? Que como é o nome daquele idiota? O Hugo Mota. Os deputados bolsonaristas ocuparam a mesa da Câmara, o Hugo Mota tentou ir à mesa para trabalhar, para conduzir os trabalhos, e disseram não podia, e aí ele voltou, depois voltou. Ele falou, não, vamos punir todo mundo, até divulgaram, vai ter suspensão de 6 meses para fulano. Quem que foi punido por aquilo? Ninguém. Absolutamente ninguém foi punido. E não vai mais ser punido. Esqueçam, não vai acontecer. Vão segurar, vão empurrar, não tem mais como por causa da eleição, tudo, vão deixar para o ano que vem, virou o ano, é outra legislatura, acabou. Esquece. Ninguém vai ser punido por aquilo. E aí, a gente vai para uma outra coisa que eu fico falando também, que estão comentando, voltando para o Alessandro Vieira, como está tudo intricado. O Alessandro Vieira fez aquele relatório ridículo da CPI do crime organizado e atacou o STF,
O ministro Gilmar Mendes botou para cima dele, apresentou queixa-crime, ele vai ter que ser responsabilizado. E aí a imprensa ficou dizendo, não, mas tem que ser o adulto na sala, não precisa fazer isso. Precisa. Precisa, porque senão vai continuar acontecendo, vão continuar fazendo. E hoje o recado foi claro aqui. O recado aqui é para Gilmar Mendes, para parar de querer responsabilizar senador que comete crime. O recado aqui é para Alexandre de Moraes, para parar de querer punir golpista quando comete crime. O recado aqui é para Dias Toffoli, que foi quem abriu o inquérito das fake news e foi um dos muros de defesa da democracia que funcionou. O recado é, não se metam, nós vamos tirar vocês daí. Nós vamos tomar o poder. O placar hoje foi extremamente simbólico. O Messias foi rejeitado por 34 a 42. Ou seja, faltaram 7 votos para a aprovação. Se ele tivesse tido 7, ele teria 41 votos, teria sido aprovado. Isso diz que pelo menos 7 senadores traíram o governo. Mas o outro número, o dos que votaram contra a indicação, ele diz ao STF. Ele diz, STF, está aqui a prova. Nós temos 42 votos. Nós podemos abrir um processo de cassação contra qualquer um de vocês. A gente tem aí um outro problema, um outro ponto ainda, no qual uma última defesa do STF, que eu digo, por exemplo, para abrir um processo de cassação, vamos supor que eles peguem esses 42, nós vamos abrir um processo de cassação contra o Xandão. Pronto. Eles vão protocolar, esse processo vai ser recebido. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes vai constituir advogados e vai ao STF questionar a constitucionalidade desse processo. Hoje tem 10 ministros lá. Ele, óbvio, não vai poder votar, porque ele é o interessado, vão sobrar 9. O placar vai ser de 6-3, porque eu não duvido que o Nunes Marques vote a favor do processo de impeachment, mesmo sendo inconstitucional. Eu não duvido que o André Mendonça vote a favor do processo de impeachment, mesmo sendo inconstitucional. E eu não tenho a menor dúvida que o Fux vai votar a favor do processo de impeachment, mesmo sendo inconstitucional. Mas vão sobrar ainda os votos dos demais ministros, de Zanin, Dino, quem é os outros lá? Esqueci. A ministra Carmen Lúcia, o ministro Fachin e... me fugiu o nome, Dani. Então que eu tô com uma enxaqueca aqui incômoda, tá, pessoal? Peço desculpas. Então, esse vai ser um muro de contenção. E aí eles vão ficar segurando. Peraí, então nós precisamos ter maioria lá. Eles têm 3 hoje. Eles acreditam que se o Flávio ganhar a eleição, eles terão novas indicações, terão mais 4. Eles conseguirão ter maioria. Se acontecer essa desgraça para o Brasil, do Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, e eles indicarem ao longo do mandato mais 4 ministros ao STF, aí eles terão sacramentado. Aí a democracia acabou. Por quê? Porque eles vão poder até tentar iniciar processo de impeachment contra ministro do STF no Senado. Daí esse ministro vai discutir a constitucionalidade. E sim, se um ministro do STF for acusado de qualquer coisa e isso for inconstitucional, ele pode recorrer ao próprio STF. É um CPF que está lá atuando. E aí, no momento em que eles estiverem no STF, 6 deles, hoje eles têm 3, eles precisam de mais 3. No momento em que eles tiverem 6 deles lá, o STF vai dizer, não, é constitucional, pode passar em frente. E aí vão caçar um ministro do STF de novo. Ou seja, a derrota de hoje não foi do presidente Lula. A derrota de hoje foi... Eu não vou aceitar esse... Cadê? Eu não vou... Tem um 8 aqui pedindo para entrar. Eu não vou aceitar porque eu não sei tirar, tá? Da última vez eu aceitei uma que pediu para entrar na live. Daí a mulher ficou transmitindo um culto aqui por quase 30 segundos, enchendo a porra do meu saco. Então é isso. A derrota hoje não foi do Jorge Messias. A derrota foi
da democracia brasileira. Não foi do presidente Lula, não foi do Messias, foi da democracia brasileira. Agora eu vou falar aqui, agora não é exposição de fatos, agora é a minha opinião pessoal. Acabou a conversa. O Centrão, que é aquilo que o Alcolumbre representa, ele já deixou claro que ele vai para onde for melhor, para onde o vento estiver soprando. Eles não estão preocupados com a democracia. Eles não têm responsabilidade histórica. Então, meu irmão, por mim, tem que botar... o que tem que fazer é cumprir a lei. Essa turma que tem processo no STF, o processo tem que andar. E andar firme. Essa turma que tem processo criminal, por que eles estão botando tanto para cima do STF? Porque o Flávio Dino está perseguindo quem está roubando emenda parlamentar. Os caras destinam uma emenda. Tem um deputado aqui do Amazonas, deputado do PL, que mandou emenda lá para o Ceará. Não mandou emenda aqui para o Amazonas, mandou dinheiro para lá para o Ceará. E daí, estão perseguindo isso, os caras mandam emenda para roubar, vai-te embora, Johnny Love, não era nem para ter entrado aqui. Os caras mandam emenda para roubar, o STF está botando para cima, e aí eles estão mandando o recado ao STF. Qual vai ser a moeda de troca? Qual vai ser a chantagem? Qual vai ser o desenlace disso? Eu não tenho como saber. Mas, para mim, a minha opinião pessoal, a opinião de quem não está lá tendo que tomar a decisão, viver o dia a dia, o papel do comentarista político, ele é sempre o mais fácil, porque a gente não está lá. É tipo técnico de futebol, né? Quando o teu time perde, tu sempre acha que sabia o que tinha que fazer e que onde o técnico errou. Então o papel de quem comenta é muito fácil. Lá em cima é que a giripoca pia, é que quem está usando o sapato sabe onde ele dói. Mas eu torço muito para que resolvam. A nossa única defesa agora é a própria lei. Então, apliquem a lei. Chega de proteger, porque tem acordão. Meu irmão, aprontou processo penal. Ampla defesa, contraditório, garantias todas, mas julgue-se com justiça. Se for condenado, cadeia. Cadeia e por muito tempo. Hoje é um dia preocupante. Não dá para fingir que nada aconteceu, que está tudo bem, que foi só um dia normal. Não foi um dia normal. Houve um problema grave. E, de novo, quem foi derrotado não foi o Messias. E eu, sinceramente, se os motivos fossem outros, eu estaria pouco me lixando, porque o Messias é um grande jurista, mas, por mim, não seria o nome indicado para o STF. Eu teria... Ô, Johnny Love, tu não ia embora daqui, marginal? Vaza. Porra, obrigado, Sávio. Continue aqui. Valeu. Então é o seguinte, eu não acho que o Messias seria o nome perfeito. Eu confio na escolha do presidente Lula, mas ele também já errou. Vide Joaquim Barbosa. O presidente Lula quis reparar uma justiça histórica. Vou indicar um homem negro ao STF. Indicou. Joaquim Barbosa fez o que fez. E contribuiu para a dilapidação da democracia também. Então, eu tinha outras sugestões de nomes. Eu tenho certeza no campo progressista. E agora eu não vou mais nem falar em campo progressista. Gente, na esquerda, tem nome capacitado. Tem nome que não se verga. Tem nome íntegro. Mas não. O presidente Lula opta sempre pelo caminho da conciliação. Então, tá aí o que veio a conciliação. Espero que as pessoas, os tomadores de decisão, acordem e que a gente enxergue que quem está sob ataque não é um governo do PT, não é o presidente Lula. Aconteça o que acontecer, o PT continuará existindo. Aconteça o que acontecer, o presidente Lula vai terminar sua vida com conforto, com qualidade, só que ele quer muito mais que isso. Ele está lá trabalhando pela democracia. Então, quem perdeu hoje fomos todos nós e foi a democracia. Deixa eu dar uma lida nos comentários agora aqui. Cadê? Meu Deus, um monte de comentário hoje. Cadê?
Aqui, deixa eu ver a turma que é gado aqui. Pera aí, cadê? Vamos lá, cadê? Tá subindo aqui, Lorival. Começou aqui. Meu, que Senado, é horrível mesmo. Sávio, nunca na história do Brasil o presidente sofreu tamanha derrota. Não sou bolsonarista. Flávio, Sávio, não foi derrota do Lula, como eu falei. Tendo que a derrota foi da democracia. Comentário da Maria aqui. Meu Deus, como esse Senado, hein? Sempre inimigo da democracia. É isso. O Pedro Paulo Paiva aqui. Nem com 12 bi para comprar votos do Senado com emendas, Lula perdeu feio. Esse Pedro Paulo é gado? É gado pra caramba também aqui. Cadê? Vitória inédita da direita. Forjando Aura. Isso é gado, esse Forjando Aura? É gado sim, esse Forjando Aura. Deixa eu ver quem mais aqui. Cadê? Camarada Marcelo Amil falou tudo que penso. Parabéns. Obrigado, cara. Continua com a gente aqui. Todo dia tem. Cadê? Bessias não tem esse notório saber jurídico. Tem sim. É gado esse user? É. Cadê? Tem um outro gado que tá chorando aqui há 2 horas. Tá aqui esse Johnny Love. Dizendo, porque eu não sou. É gado esse Johnny Love? É gado. Esse Forjando Aura é gado também. Quem mais? Enfim. Vamos continuando a pauta aqui. Vamos fazer agora. Gente, eu tinha preparado uma outra pauta aqui, tá? Daí aconteceu isso. Eu precisava comentar. Então, vamos desopilar. Vamos aliviar um pouco, né? Vamos falar das outras notícias do Brasil, saber o que está rolando, qual é a pauta nos sites progressista Brasil afora. Antes da rejeição, né? Porque depois já era isso. Vamos então lá, chama a vinheta. Notícias do Brasil. Vamos lá de notícias, saber o que está rolando nos portais progressistas pelo Brasil. Manchete do portal da Web Rádio App. CAD investiga possível alinhamento de preços entre Latam e Gol. Órgão apura uso de ferramentas algorítmicas e compartilhamento de dados que podem facilitar conclusão tácita em rotas comerciais de alta relevância no transporte aéreo doméstico. Deixa eu pausar para comentar que isso é importante. Cara, não tem jeito. Existe sim um cartel entre as companhias aéreas brasileiras e isso é culpa, principalmente também, da estrutura de administração que a gente criou. Quando o governo Fernando Henrique começou a criar as agências regulatórias e criou a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o que ele estava fazendo com as agências regulatórias? Estava tirando do poder público o poder para regular os serviços e delegando a outros entes, que não o governo. Resultado, hoje nós temos 3 grandes companhias no Brasil. Você tem a Gol, a Latam e tem a Azul. E a Latam é a fusão de outras 2. Era a TAM e a... acho que a... esqueci, mas foi a fusão. Você tem, imagina, um país com 210 milhões de pessoas. Tem 3 companhias disputando a malha aérea. E aqui eu não estou falando das pequenas. Isso acontece também na telefonia. Você imagina, um país de 210 milhões de habitantes. Você tem 4 empresas de telefonia. Tem a NIO, tem a Claro, tem a TIM e tem a Vivo. 210 milhões. Isso acontece com o sistema bancário também. Você tem, tirando os bancos públicos, você tem de bancos grandes, Itaú, Bradesco, Santander. Ou seja, a gente precisa rediscutir a nossa estrutura de sociedade. Essas agências são um problema e elas geram isso. Essa tirada do poder público para passar para as próprias empresas. Essa conversinha de que o mercado se regula, balela. Manchete do Brasil de fato aqui. Hugo Mota anuncia presidente e relator da comissão sobre escala 6x1. O presidente da Câmara designou nomes que conduzirão os trabalhos do colegiado temporário, responsável por analisar o mérito das propostas de redução da jornada. Deixa eu comentar isso aqui também. O que eles estão fazendo? Tem um ditado em Brasília que diz o seguinte: se você quer que algo não aconteça, cria uma comissão.
eles, o empresariado brasileiro, a turma que ganha dinheiro, não os trabalhadores, eles estão querendo empurrar isso para frente. Por quê? Porque se eles conseguirem empurrar isso até depois da eleição e o Lula perder a eleição, daí não vai ter. Você que trabalha em 6x1, você que trabalha em drogaria, em posto de gasolina, em qualquer outro empreendimento que adote essa escala, vai continuar do mesmo jeito. É luta de classes. Eles estão lutando, eles não estão nem aí para a qualidade de vida do trabalhador. Ah, você não passa tempo com a sua família? Problema teu. Ah, você não tem tempo para se recuperar fisicamente? Problema teu. Ah, você não tem tempo para estudar, para ter um emprego melhor? Problema teu. Ah, você trabalhou a exaustão, como o Marco Feliciano falou no Congresso Nacional, disse que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão. Você morreu no domingo à tarde, na segunda de manhã tem outro lá no teu lugar. É isso que nós somos para eles, simplesmente mão de obra. Manchete do Brasil 247, o governo Lula cria 228 mil postos de trabalho em março e supera expectativas do mercado. Resultado é o segundo melhor para o mês na série histórica, impulsionado pelo setor de serviços, que gerou mais de 152 mil vagas formais. Esses dias eu estive andando aqui no centro de Manaus, eu tinha que comprar umas coisas lá no centro, e aí eu percebi, eu peguei uma quadra só. Gente, não estou exagerando, eu olhei em uma quadra. Essa quadra devia ter coisa de 9, 10 lojas. Sem exagero. Em 5 delas tinha a placa lá, precisa-se de ajudante, precisa-se de recepcionista, há vagas, estamos recebendo currículo. Ou seja, nós estamos vivendo o pleno emprego, está sendo gerado trabalho para todo mundo, mas infelizmente, apesar do povo estar comendo melhor, os supermercados estão lotados, os aeroportos estão lotados, os restaurantes estão lotados, os shoppings estão lotados, mas existe uma sensação de que não estamos vivendo bem. É um problema e isso vai ter que ser combatido e é para ontem, porque a eleição está aí em outubro. E, na verdade, já começou também, né? Ai, ai. Gente, não vai nem dar tempo para fazer a pauta toda. Eu vou fazer a pauta toda aqui porque eu prefiro. Deixa eu pedir licença de você. Não, deixa eu dar uma lida nos comentários primeiro aqui, para falar com a galerinha. Cadê? Ó, Samuel Severo, Regina Michael, Brasil ladeira abaixo. É isso, Regina. É o que tá tendo mesmo. Marco Monteiro, chora não, bebê. Esse Marco Monteiro é gado? É gado, sim. Cadê? Em outubro é hora da maioria do povo brasileiro deixar esses deputados e senadores fascistas sem voto. Deus te ouça, Samuel Severo. Deus te ouça, que a gente não perca o Senado para essa cambada. Tina Araújo aqui. O Brasil está sendo sabotado pela extrema-direita. Cadê? Primeiro alvo é desmontar o Congresso golpista. Deveria ser. Espero que façam isso mesmo. Deixa eu continuar a pauta aqui agora. Gente, agora eu vou falar aqui da minha terra, tá? Eu vou fazer o giro de notícias aqui pelo Amazonas, saber o que os portais aqui do Amazonas estão falando, qual é a notícia. Chama a vinheta. Notícias do Amazonas. Manchete do portal A Crítica. Após 3 anos, Conselho Nacional do Ministério Público pune promotor que comparou advogado a cadela. O Conselho Nacional decidiu punir administrativamente Valber Nascimento por declarações misóginas durante sessão do Tribunal do Júri em Manaus. Isso eu quero comentar. Gente, para quem não é de Manaus, talvez não tenha acompanhado, há 3 anos, numa sessão do Tribunal do Júri, um promotor disse para uma advogada que estava trabalhando no exercício da sua função que não compararia ela a uma cadela porque seria ofensivo à cadela, que ela podia reclamar na OAB onde fosse. Um despreparado, um desqualificado, que achou que dessa vez, como muitas outras vezes, como em muitos outros casos pelo Brasil afora, não ia acontecer nada. A vítima foi a aguerrida, combativa, inteligente doutora Catarina Estrela. E pasmem, para ver a ironia do destino, a advogada não era um desafeto dele, não era uma estranha. Ele tinha sido afastado da carreira do Ministério Público por envolvimento com algumas coisas que eu não me lembro, e ele tinha voltado à profissão
graças ao trabalho da doutora Catarina, que é uma advogada brilhante e conseguiu fazer justiça, pois se ela conseguiu era justo, se a justiça reconheceu, e trouxe ele de volta. E aí ele faz isso com ela, comparou uma cadela em plenário, disse que podia fazer o que quisesse, reclamar. Ela reclamou, usou toda a sua competência profissional, que é gigantesca, ele vendo que não ia ficar de graça, pediu aposentadoria, se aposentou, mas o processo continuou no Conselho Nacional do Ministério Público e hoje, finalmente, ele foi punido. Aplicou-se a ele a pena de suspensão, só que como ele já está aposentado, não dá para suspender, mas isso foi convertido em multa. Ou seja, no mês que vem, quando deve transitar em julgado o PAD, ele vai receber só metade do salário. É pouco, mas para quem jurava que era intocável, que não ia acontecer nada, fica a mensagem. E ó, doutora Catarina Estrela, meus parabéns pela sua combatividade, pelo seu jeito aguerrido. Parabéns, a senhora conseguiu essa vitória para as mulheres brasileiras, para as mulheres da advocacia e para a advocacia como um todo. Manchete do portal O Poder. Bagagens suspeitas em voo de Hugo Mota e Ciro Nogueira viram alvo de investigação da PF. 7 volumes entraram no Brasil sem fiscalização, em avião particular com auditor fiscal, permitindo passagem das malas por fora do raio-x. Deixa eu comentar também. Galera, deixa eu ver aqui, cadê? Aninha, Rodrigo, Manuel Severo, e principalmente os gados, aí a turma que acha que é rica. Existe um aeroporto em São Paulo onde só pousam jatos particulares. É o São Paulo Catarina. Eu acho que nunca passei nem na frente disso aí. E todos nós, muito provavelmente todo mundo, cadê? Já tem foram 1.300 pessoas já que estão aqui na live. Dessas 1.300, nem eu, nem vocês, muito provavelmente, vão pisar nesse aeroporto. Porque ele é para multimilionários. E aí, um voo que chegou lá, vindo da ilha de San Martín, com o Hugo Mota, e quem mais estava lá com ele? Era o Hugo Mota e o Ciro Nogueira, trouxeram 2 malas. Essas malas não passaram pelo detector de metais, pelo raio-x. Como tem que passar todas as malas de todos os passageiros quando chegam no Brasil. E aí estão querendo descobrir o que é que tem na mala, vamos ver, vamos fazer, e até agora não se sabe. Pode-se especular, né? Espero que a investigação chegue em alguma coisa, apesar de que vai ser muito difícil, porque eles vão dizer que foi uma falha de procedimento, que não tinha, enfim. É nesse caso que eu digo, o STF precisa ser rígido e coibir o crime, porque ali houve um crime. Ah, porque foi de um servidor, meu irmão, aí é com o governo federal. Abre o PAD e responsabiliza. É caso de suspensão, suspende. É caso de multa, multa. É caso de exoneração, exonera. Mas tem que se começar a cumprir a lei. Enquanto a gente ficar nesse arrumadinho, vamos ver, vai acontecer isso que a gente está vendo acontecer hoje. E a democracia vai continuar sendo espancada por essa turma golpista até que ela morra e não reste mais nada. Manchete do portal do Holanda. Governo deve apresentar na segunda-feira pacote de medidas contra endividamento, dizem fontes. Chamado de Desenrola 2, o programa prevê descontos de até 90% em dívidas de cartão, cheque especial e empréstimo sem garantia. É isso, tem que correr para resolver mesmo, né? E aqui finalizando, manchete do BNC Amazonas, BR-319. Entenda o que foi liberado e o que segue travado. Liminar do TRF1 autoriza a manutenção em trecho do meio da rodovia, que é o mais crítico, mas asfaltamento completo segue dependendo de licenciamento ambiental. É uma briga longa, ontem falei disso aqui. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui no chat. Cadê? Papo de bastidor, Eliseu, Aninha. Como se nem o STF... Papo de bastidor, é gado? É gado, papo de bastidor. Quem mais? O nome desse deputado, Manuel Severo, o nome desses deputados e senadores golpistas já está anotado. Anote mesmo, não vote em senador nem deputado golpista. Pelo amor de Deus. Eles estão tentando acabar com a democracia e voltaram a caminhar bem rumo a isso, né? Chega de pesar, né? Vamos falar de notícia boa, vamos falar de coisa interessante, coisa alegre, ficar feliz. Chama a vinheta! Por favor.
Notícia boa de hoje. Reciclagem avança com 3 bilhões de reais e transforma resíduos em oportunidades e empregos. O governo federal anunciou hoje, dia 29, que a lei de incentivo à reciclagem já mobilizou 3 bilhões de reais em investimentos para a economia circular no país. Os recursos provenientes de deduções no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas estão sendo aplicados na modernização de cooperativas, capacitação de catadores e implantação de unidades de beneficiamento de vidro, eletrônicos, têxteis e orgânicos. O montante representa um salto expressivo em relação aos 400 milhões de reais que o governo vinha investindo anualmente na área. Olha só, de 400 milhões para 3 bilhões, quase 10 vezes. Com isso, o Brasil fortalece a cadeia produtiva da reciclagem, gera renda para catadores e cooperativas e dá um passo decisivo rumo a um futuro mais sustentável, unindo desenvolvimento econômico e proteção ambiental. É isso. Deixa eu mandar mais um aí aqui pra galera que tá acompanhando. Marco Monteiro, Adão Tadeu, Luiz Carlos Nogueira, Ivone Timbo, Paz e Bem, Bigode Grosso, Severino Melo, Esmeraldo, Maria de Fátima e mais um monte de gente aqui acompanhando a gente, né? Gente, 19 horas e 42 minutos, 20 horas em Manaus, 20 horas e 42 minutos em Brasília. Programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. E se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Por hoje é só, fui, valeu!